Olá, amigos, muito boa tarde, muito bom, um prazer estar com vocês novamente aqui no NT Sul. Conto com a sua companhia em mais essa edição, viu? Preparamos conteúdos muito especiais, muita informação na sua telinha para que você fique bem acompanhado, ou seja, na companhia do NT Sul e da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. 66 anos de educação. Escola Juvencio Soares comemora aniversário reconhecendo seus talentos. Uma festa de livros com alunos, autores, cultura e memória promete marcar a semana na escola de Cachoeira do Sul. Eu vivi a maior parte da minha vida aqui nessa escola do que propriamente na minha casa, né? E ainda, faltam abrigos nas paradas de ônibus em Cachoeira. Nós percorremos diversos bairros e registramos as péssimas condições de várias estruturas. Cobertura não tem. O Brasilite está todo quebrado. Em dia de chuva, ter cobertura desse jeito e nada é a mesma coisa. É mais de 2 anos, tá assim. As atividades do Agosto Lilás ganharam as ruas de Cachoeira do Sul hoje de manhã. Uma blitz educativa foi promovida pela Procuradoria Especial da Mulher. Bernardo Miller vai contar como foi essa ação. Como saber se estou seguindo a carreira certa? Escolhas são sempre muito difíceis e fatores externos têm feito muita gente querer mudar os rumos profissionais. Hoje, a Grace Tomazetti vai falar sobre alguns sinais de que chegou a hora da mudança. Sente esgotamento e fica doente com facilidade. Neste caso, um dos sinais é que você não consegue administrar sua vida pessoal. Família, saúde, amigos, lazer. E hoje é dia do psiquiatra. Para homenagear esses profissionais, Bernardo Miller conversa com a doutora Fernanda Scarparo Beck sobre o tratamento das doenças mentais. Cuidar da saúde mental não é vergonha, não é falta de fé, não é falta de vontade, é coragem. A gente tem que cuidar da saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde física. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no NT Sul, que conta também com a tua participação. Tá na telinha o nosso WhatsApp, que é o seu canal direto com a TV Novo Tempo, com a TV Cachoeira, mandando a sua mensagem, seu áudio, foto, vídeo, para que a gente coloque aqui na telinha. Temos 3 blocos de interação, onde a sua participação é destaque. 51997697129 é o nosso WhatsApp. A gente também está com live rolando lá em facebook.com/TV Cachoeira. Além disso, também estamos ao vivo lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Continue com a gente, esse é o NT Sul que já está no ar. E a gente começa essa edição fazendo uma perguntinha para você. Como você tem observado o preço dos alimentos? E a conta de luz tem assustado quando chega aí na sua casa? Bom, pessoal, segundo os dados do IBGE divulgados ontem, o Brasil registrou uma leve queda na inflação. Mas, apesar disso, os números ainda estão acima da meta oficial. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta terça-feira os novos números da economia do país. Em julho, a inflação caiu para 5,23% no acumulado de 12 meses, levemente abaixo dos 5,35% do mês anterior, mas ainda assim acima da meta oficial. O indicador ainda não reflete os efeitos das tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entraram em vigor na semana passada. De acordo com o IBGE, o índice mensal de julho foi de 0,26% contra 0,24% em junho. O dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que antecipavam 0,34% de inflação mensal em julho, no relatório Focus do Banco Central. A inflação é um tema sensível para o Brasil. A energia elétrica residencial subiu 3,04% no mês, representando o maior impacto individual no IPCA, 0,12 ponto percentual. De janeiro a julho, a energia elétrica subiu 10,18%.
Outro fator observado é o preço dos alimentos, que deve oscilar no país nos próximos meses, com impactos a curto e longo prazo, devido às tarifas americanas que afetam a exportação de diversos produtos, como o café e a carne. E quem depende do transporte coletivo urbano, faça chuva ou faça sol, tem que ir para a parada de ônibus. Aqui em Cachoeira do Sul, além do serviço deficitário há algum tempo, os usuários também se ressentem da falta de abrigos. Dos que existem, poucos oferecem algum tipo de proteção em dias de chuva ou sol forte. O transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul leva e traz, em média, 138 mil passageiros por mês. E cada uma dessas pessoas, para ter acesso ou descer do veículo, tem como referência um ponto onde deveria ter, além de placa indicativa de parada, um abrigo. O mais próximo que existe desta proposta são os 2 abrigos da Praça Honorato de Souza Santos, construídos há 5 anos e que já mostram sinais de depredação e que, em épocas de frio intenso, são tomados como abrigo por pessoas em situação de rua. Percorrendo alguns pontos e bairros da cidade onde há abrigos, não existe uma padronização dos mesmos, que em grande parte se resumem a uma cobertura. Quem depende de ônibus e enfrenta diariamente sol e chuva sem uma proteção adequada, reclama. Onde tu mora? Enforcados. Mara, abrigo de ônibus lá no interior, como é que é? É só a cobertura, né? E tem as crianças que esperam o escolar. O meu guri mesmo, ele pega antes das 7, a van, e ele estuda no Taufik. E tem as outras crianças que estudam no Conceição. E dia de chuva como é que é? Daí é complicado, né? A senhora usa ônibus com frequência? Sim, Todos os dias? todos os dias. E como é que é a situação das paradas de ônibus? Horrível. Assim, ó, com a serração ou chuva aqui, ó, né? Porque aquele lá é a mesma coisa que tá não tem nada, né? Aqui desse lado não tem parada. Não, não tem. Dia de chuva, Aqui, aí se molha. se molha. Muita gente pega ônibus por aqui? Sim, de manhã sempre tem bastante, sabe? O único lugar que é melhor é lá na Honorato, né? Que é coberta ali, né? Que o mais não tem, né? Não tem parada, né? Pelo menos que o meu trajeto não, né? É uma necessidade. É uma necessidade. Aqui no bairro Universitário, a gente está aqui debaixo de uma estrutura que já foi um dia uma parada de ônibus em condições de uso, literalmente. Hoje está bastante danificada, enferrujada. E chegando mais pertinho, dá para ver que cobertura não tem. O brasilite está todo quebrado. Em dia de chuva, ter cobertura desse jeito e nada é a mesma coisa. Todo mundo se molha. Horrível. Não tem nada ali em cima, ali. O prefeito disse que ia arrumar, até hoje não arrumou nada. Faz tempo que está assim? Faz mais de 2 anos. Tá assim. Sempre assim, ficou assim, só promete promessa e não vem. Muita gente aqui do bairro pega ônibus aqui? Mas aqui de manhã, às 8 horas, 8h30, aqui é sempre lotado de gente. Sempre pega umas 5, 6, 7 pessoas sempre. Dia de chuva? Dia de chuva se molha, né? Tem que se molhar, não adianta. Porque não tem cobertura na parada, né? Ter e manter abrigos de ônibus adequados e que realmente protejam usuários do sol ou da chuva tem sido desafio para muitos governantes, que tentam legalmente sensibilizar parceiros da comunidade para que comprem a ideia de adotar e investir em abrigos de ônibus em troca de publicidade. Desde 1990, o assunto é pauta através de várias leis municipais criadas, aprovadas, regulamentadas e que ainda não resultaram em mudanças concretas e resolutivas para a vida dos usuários. Em abril de 2023, o então prefeito José Otávio Germano publicou o decreto implementando o sistema de adoção de abrigos em paradas de ônibus por meio de empresa privada. A ideia não decolou. Mas o atual prefeito, Leandro Balardim, deu novo crédito ao projeto.
revogou outras 5 leis municipais sobre o tema, unificou as propostas já conhecidas, elaborou um novo projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de Vereadores no último dia 4 de agosto, instituindo o programa Adote um Abrigo de Ônibus. Basicamente, o programa propõe a pessoas físicas ou jurídicas instalação, manutenção e recuperação de abrigos. Quem adotar abrigo no centro tem que adotar outro em bairro periférico. A Prefeitura fiscalizará o cumprimento e execução das obras. Os abrigos poderão ser utilizados para publicidade conforme regras pré-estabelecidas por lei. Os abrigos terão modelo padrão. Conforme a secretária municipal de Gestão, Governança, Parceria e Inovação de Cachoeira do Sul, Paola Braga, o projeto com modelo dos abrigos ainda está em elaboração pelo setor técnico. Em função disso, ela ainda não quer se manifestar sobre a estratégia do governo para implementar e fazer com que o programa não se torne mais uma lei sem efeito prático. Algo necessário de se falar sobre, porque só quem convive com essa realidade de enfrentar chuva ou sol forte, dependendo de ônibus, sabe o que é isso. Quem tem veículo ou quem tem moto, enfim, quem não depende do transporte coletivo, realmente não sente na pele e não tem noção da importância que é ter um abrigo adequado. Todos os dias, quando a pessoa sai de casa, precisa do transporte coletivo e às vezes fica, muito tempo na parada de ônibus sem um abrigo, uma proteção adequada. Você que nos acompanha, qual é a situação aí no seu bairro? Você anda de ônibus, precisa do transporte coletivo, enfrenta essa dificuldade também? Conta pra gente, daqui a pouquinho, nosso primeiro bloco de interação aqui no NT Sul, o WhatsApp tá aí na tela para sua participação. 51-99769-7129. Fale com a gente, dê o seu recado que daqui a pouquinho a gente coloca na telinha. E agora é hora do quadro Minha Carreira aqui no NT Sul. A pergunta é: como saber se estou seguindo a carreira certa? Escolhas são sempre muito difíceis e fatores externos têm feito muita gente querer mudar os rumos profissionais. A Grace Tomazetti vai falar sobre alguns sinais de que chegou a hora da mudança. Como saber se estou seguindo a carreira certa? Essa é a pergunta que muitos fazem antes, durante e após a formação. Algumas pessoas acabam descobrindo gosto por outras carreiras durante o estágio ou após anos trabalhando na mesma área. Não há um consenso, ainda mais atualmente, em que as profissões não definem mais as carreiras. Atualmente, você se forma engenheiro e vai trabalhar no RH. Se forma médico e pode trabalhar em administração de planos de saúde. A carreira não é mais exata, nem linear. Além da indecisão individual de cada pessoa, alguns fatores externos podem levar a pessoa a querer mudar de carreira. Basicamente, a transição de carreira é quando um profissional decide mudar de área de atuação. Esse processo pode acontecer por insatisfação profissional, dificuldades no mercado de trabalho, um desejo de desenvolver novas habilidades, entre tantos outros fatores. Sabe quais são os sinais de que chegou a hora de você mudar de área? Vamos a eles. Pode ser insatisfação crescente e persistente, principalmente com um gestor que você vê que continuará sendo seu superior. Isso adoece. Falta de desafios e oportunidades de aprender e crescer. Isso te mata no médio e longo prazo e impacta tanto a saúde física quanto a mental. Sente esgotamento e fica doente com facilidade. Neste caso, um dos sinais é que você não consegue administrar sua vida pessoal, família, saúde, amigos, lazer. E também impacto nos valores pessoais, quando você sente que não está mais com a alma presente naquela atividade. De acordo com a pesquisa da consultoria LLH, somente 2% dos profissionais se prepara para uma mudança de carreira. A maioria vai tentar quando está esgotado e é neste momento que a pessoa chega despreparada, muitas vezes sem fôlego financeiro e saúde destroçada. Para amenizar esse problema, pesquise com calma qual é a média salarial da nova carreira,
como está a demanda profissional e converse com outras pessoas que atuam na área antes de fazer a transição. A transição de carreira requer trabalho, conhecimento e apoio. Se notar dificuldade em seguir essa trajetória, busque ajuda profissional. É importante ter alguém que complemente sua visão e o ajude na nova área. No final, o importante é olhar para a sua carreira como protagonista. Você é o único dono da sua carreira. Use o valor agregado e contatos para apostar em seu futuro. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões para a TV Cachoeira no Facebook, ou pelo WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! A Prefeitura de Cachoeiro do Sul realizou na manhã de hoje, no plenário da Câmara de Vereadores, a audiência pública de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Durante o encontro, representantes do Executivo Municipal detalharam as prioridades de investimentos, metas fiscais e orientações para a distribuição dos recursos públicos. A LDO é uma peça fundamental no planejamento orçamentário, pois estabelece os parâmetros que serão seguidos na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Pessoal, as atividades do Agosto Lilás ganharam as ruas de Cachoeiro do Sul. Hoje de manhã, teve uma blitz educativa promovida pela Procuradoria Especial da Mulher. O Bernardo foi lá conferir esta importante ação de combate à violência contra a mulher. Bem, Lena, eu estou aqui na Rua 7 de Setembro porque está acontecendo a Blitz Educativa em referência ao Agosto Lilás, uma movimentação bastante grande a partir da Câmara de Vereadores, com 2 representantes aqui presentes, e também a Brigada Militar, fazendo essa troca, entrega de panfletos até a comunidade cachoeirense. A vereadora Juliana está aqui ao meu lado. A importância desse tipo de movimento, vereador, e dessa troca com as mulheres e também com os homens referente ao Agosto Lilás. Muito bom dia, obrigada primeiramente pelo convite, pela presença de estarem aqui. É realmente muito importante esse debate, esse diálogo, tanto com as mulheres quanto com os homens. Todos estão sendo chamados aqui para a Blitz, a gente pede desculpa pelo susto, mas é pelo um bom motivo. Então é junto com a Patrulha Maria da Penha, a gente está aqui esclarecendo e mostrando, né, quais são os tipos de violência, como combater, quais órgãos procurar. Então é para ser um diálogo leve e informativo. Ok, qual o retorno que vocês recebem da comunidade quando tem a entrega do panfleto e essa pessoa, de certa forma, abre o coração também? Olha, já teve choro hoje de manhã, né, Mariana? A primeira mulher que veio conversar com a gente, ela veio contar da violência que ela sofreu há 43 anos atrás. E foi muito forte, porque há 43 anos atrás não tinha nem a lei, vocês imaginam. Então foi muito emocionante o relato dela. Agora até uma professora de uma escola também me trouxe questões de violência. Então assim, é um debate muito interessante que vai sendo construído junto com a entrega desse material. Ok, a gente comentou sobre a presença também dos homens e acho que essa conversa e esse assunto chegar até o público masculino é tão importante para resolver essa questão. Inclusive a gente conversou na semana passada com a procuradora Ivana e ela comentou sobre isso, que os homens precisam fazer parte desse problema para ter uma resolução, né, vereadora? Bom dia. Com certeza, as mulheres e nós temos essa função de educação e de informação para que as mulheres percebam que estão numa situação de violência, mas também o diálogo com os homens ele é importante porque a gente está falando de uma violência doméstica que acontece no ambiente familiar dentro de casa e que é praticado pelos homens contra as mulheres. Então tem uma questão cultural, tem uma questão comportamental que é importante também de os homens tomarem essa consciência, refletirem e se corrigirem, entender que a mulher não é objeto de ninguém, a gente tem o direito a ter a nossa vida, a ter as nossas escolhas. E bom, isso é parte do trabalho também da Lei Maria da Penha, né, de um trabalho educativo e informativo. Ok, o Agosto prossegue, tem alguma nova ação programada até o fim do mês? Tem.
Nós fazemos essas atividades por meio da Procuradoria Especial da Mulher, que foi criada em 2022 pela ex-vereadora Thelda Assis, que é um serviço da Câmara de Vereadores a mais para trabalhar dentro do Legislativo essa questão. Então, o Agosto Lilás, Nossa Voz Salva Vidas, ainda tem uma atividade no dia 21 de agosto, que é o painel pelos 19 anos da Lei Maria da Penha. Dentre as painelistas, a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, a deputada Bruna Rodrigues, estará em Cachoeira do Sul para conversar conosco sobre esse panorama também mais estadual, que envergonha o estado do Rio Grande do Sul. Nós somos o 5º estado que mais mata mulheres e isso é um cenário que precisa mudar e a gente atua para isso. Tá certo. Então o relato das vereadoras Juliana, da Mariana também, comentando sobre essa blitz educativa, uma promoção da Câmara de Vereadores acontecendo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Ok, obrigado Bernardo aí e parabéns a todos pela excelente iniciativa. E atenção pessoal, atenção para a mudança no trânsito aqui em Cachoeira do Sul. A Prefeitura informa que o trecho da rua 15 de novembro, entre as ruas Conde de Porto Alegre e Gabriel Leon, vai estar interrompido hoje, amanhã e também na sexta-feira até às 6 horas da tarde. O motivo é a remoção de 9 tipuanas. O trabalho vai ser feito pela Secretaria do Meio Ambiente com apoio da RGE. Por isso, o acesso ao Paço Municipal vai ser pela lateral na rua Gabriel Leon, no portão em frente à Escola Antônio Vicente. Em razão do desligamento da energia, alguns serviços da Prefeitura que funcionam no Paço podem sofrer alterações na quinta e sexta-feira. E agora no NT Sul, momento da sua participação. Vamos comigo para a telinha porque tem mensagem chegando pelo nosso WhatsApp. E se você não mandou ainda sua mensagem e quer participar, tá aí na tela. Agende nosso contato aí no seu smartphone e mande o seu recadinho que daqui a pouquinho tem mais um bloquinho de interação. Contamos com a sua participação. Na telinha aqui a participação do Tiago Nunes, aqui de Cachoeira do Sul. Eu acho que as paradas de ônibus teriam que ser responsabilidade da empresa que fornece o serviço de transporte público, ainda mais sendo a única a arrecadar todos os dias a tarifa de seus usuários e não ter concorrência. Seria o mínimo que poderíamos fazer. Tá aí então a ideia, a sugestão do Tiago, né? Muitas discussões em torno dessa questão de paradas de ônibus, de operação de transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. E a gente há pouco tempo exibiu então uma reportagem sobre essa questão da precariedade dos abrigos de ônibus aqui no município. Bastante complicada a situação. A gente agradece, Tiago, a sua participação. Próxima mensagem na telinha, José Munhoz. É verdade, retiram as paradas de ônibus dos locais e não colocam mais. Estamos de olho. É isso aí, José. Tem que monitorar, tem que fiscalizar. É também missão do cidadão, né? Não só reclamar, mas também fiscalizar aí e exigir o que é de direito. Obrigada pela participação. Próxima mensagem é do Jonas Moreira. Rua Manuel Gomes Porto, em frente à Ubra, está sem condições de tráfego e oferece risco para acidentes por conta dos buracos e calçamento solto. Tá feito o registro, Jonas. Tá aí a foto mostrando a situação, condição bem precária. Rua Manuel Gomes Porto, em frente à Ubra. Tá na telinha, então, foi dado o seu recado. Obrigado pela participação, Jonas. Mais uma mensagem, Esther Noy, aqui de Cachoeira, na Travessa Nossa Senhora da Conceição, número 69, a residência larga o esgoto em plena via. Essa situação é bem do lado da Corsã, mau cheiro em via central. Será que existe a possibilidade de providências? Tá aí o registro da Esther, tá aí então foto também mostrando, ilustrando esta situação e se tratando de esgoto. Então aí a demanda é para a Corsã e a gente espera realmente alguma providência. Obrigada, Esther, pela participação. Quem mais participa? A Marli, de Blumenau, Santa Catarina. Olha só, tem foto na telinha, foto feliz. Hoje meu marido está de aniversário, o Plínio. Te desejo tudo de bom. Tá aí o Plínio e o doguinho na telinha do NT Sul. Obrigada, Marli, pela participação. Um abração especial para ti. O pessoal de Blumenau, Santa Catarina, acompanha muito o NT Sul. Um abraço especial para todos vocês. Daqui a pouquinho mais participações. Continue mandando a sua mensagem. Veja a seguir, 66 anos de educação. Escola Juvencio Soares comemora aniversário reconhecendo seus talentos. Uma festa de livros com alunos autores, cultura e memória promete marcar a semana na escola de Cachoeira do Sul.
eu vivi a maior parte da minha vida aqui nessa escola do que propriamente na minha casa, né? Hoje é dia do psiquiatra. Para homenagear esses profissionais, Bernardo Miller conversa com a doutora Fernanda Scarparo Beck sobre o tratamento das doenças mentais. Cuidar da saúde mental não é vergonha, não é falta de fé, não é falta de vontade, é coragem. A gente tem que cuidar da saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde física. NT Sul volta em 3 minutinhos. Continue com a TV Novo Tempo. Doze horas 30 minutos aqui em Cachoeira do Sul. O NT Sul gera para todo o Brasil e para todas as partes do mundo, pela internet também, que temos live rolando lá, o NT Sul, nosso telejornal de todos os dias. E é muito bom estar com você nesse intervalinho do meio-dia, onde você desacelera um pouquinho para almoçar, para aquela refeição gostosa e de repente até para o reencontro com a família, quando o pessoal consegue ir em casa. Muito bom estar com você. Vamos falar agora sobre tempo, né? O pessoal quer saber como está o tempo em Cachoeira do Sul. Muitos cachoeirenses longe da cidade querendo saber a cara do dia na terrinha. Tá aí, mostro para vocês imagens do centro de Cachoeira do Sul e antecipo para vocês que o dia tá bonito aqui em Cachoeira do Sul e o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul também. O amanhecer foi gelado, mas a tarde deve ser de temperatura agradável aqui em Cachoeira do Sul. Veja a previsão para todo o território de hoje até sexta-feira. Olá a todos, bom dia! Quarta-feira que vai começando com temperatura um pouco mais baixa ainda em Cachoeira do Sul, mas não tão fria quanto nos últimos dias. Hoje a tendência é de que a máxima atinja os 21 graus, depois de uma mínima em torno dos 10 graus. Hoje, dia de tempo seco, dia de tempo firme, tem massa de ar frio atuando no Rio Grande do Sul e vamos ter uma quarta-feira ensolarada. Na quinta-feira, uma frente fria de fraca atividade que passa pelo oceano traz aumento de nuvens. A quinta vai ser um dia um pouco mais nublado, com mais nebulosidade. E esfria, viu? Tem uma massa de ar frio a caminho do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, mínima de 7 e máxima de apenas 15 graus. A tarde vai ser fria, com sensação térmica baixa. Na sexta-feira, a gente volta a ter mais aberturas de sol, tempo mais estável, tempo mais seco, com mais sol. A sexta começa gelada, com mínima de 6 graus e máxima de 17. De maneira geral, os próximos dias vão ter uma condição de tempo predominantemente estável e sem chuva. E no Rio Grande do Sul, nada muda. Dias aí de tempo firme, com bastante sol. Apenas no litoral, com mais nebulosidade. O frio continua nas primeiras horas da manhã, principalmente nos campos de cima da serra e na zona sul, principalmente na quinta e na sexta, quando as mínimas podem atingir a faixa de 3 graus novamente, com formação de geada. Então, de modo geral, para o estado gaúcho, a tendência é de tempo seco até o final de semana. Até logo mais! Mais um bloco de participação, de interação aqui no NT Sul, a sua mensagem na telinha. Vamos rapidinho aqui, porque tem muitas mensagens chegando. O Emerson Michels participa agora com a gente aqui de Cachoeira do Sul. As paradas de ônibus devem ser patrocinadas por empresas e ter um padrão de tamanho. E cada parada deve ter um painel de horários e trajetos dos ônibus. Muita coisa a ser feita com relação a essa questão do transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul, né, Emerson? Obrigada pela sua participação e também pela sugestão. Próxima mensagem da Janice Nunes. Nosso Domingo dos Pais com marido e pai Paulo Nunes, filho Paulo Jean Nunes e esposa Janice Nunes. Família reunida, que coisa linda. Obrigada, Janice, por esse registro e também por compartilhar com a gente. Um abraço a todos vocês e muito obrigada pela companhia e pela participação. Na telinha, a próxima mensagem do Peter Lousada, aqui de Cachoeira do Sul. Perdi meu óculos de grau da marca Dalu entre a Caixa Econômica Federal e a Rua Davi Barcelos, em frente ao 2º tabelionato. Se alguém encontrou, por favor, devolva. Tá aí então a mensagem do Peter pedindo socorro, porque quem usa óculos, quem depende de óculos para enxergar bem, né, precisa dele quando está longe, é complicada a situação. Se você encontrou óculos então nesse percurso, faça contato com a nossa produção pelo 997697129, que a gente faz o meio-campo com o Peter, tá bom? Daqui a pouquinho mais mensagens aqui no NT Sul, sua participação
Tá valendo, sua participação é prioridade, continue mandando. Pessoal, a Escola Juvencio Soares completa 66 anos e presta uma homenagem de reconhecimento a quem dedicou parte da sua vida ao educandário. Histórias de pessoas que encontraram amor e tiveram desenvolvimento pleno na educação ganham destaque. Uma festa de livros com alunos autores, cultura e memória marcará a semana na escola aqui em Cachoeira do Sul. 66 anos da Escola Estadual Juvencio Soares, uma festa de celebração da educação, da arte, da cultura, que reúne professores, ex-professores, homenageia uma das suas servidoras mais antigas e, claro, traz entretenimento e a abertura de uma feira do livro com a participação dos alunos, que também escreveram um livro com sessão de autógrafo para os familiares, acontecendo ainda hoje. Uma comunidade escolar com aproximadamente 90 alunos, que tem como foco o protagonismo do estudante e o fortalecimento da estima desses futuros cidadãos, para que, ao concluírem essa etapa da vida, se apropriem do conhecimento e de suas habilidades e competências para construírem um novo mundo. Olha, é uma honra, né? Uma honra muito grande poder estar aqui agora, estar participando de todo esse movimento, onde tem assim, a participação de todos dentro da escola, o envolvimento do aluno, do professor, dos funcionários, né? Das famílias também. Então é uma grande honra estar fazendo parte deste momento da escola. Alunos, pais, professores, autoridades e servidores estiveram reunidos para a abertura oficial da semana de atividades alusivas a este aniversário. Na solenidade, a oportunidade de ver recontada a história de Juvencio Soares, com uma apresentação artística dos estudantes que, munidos de microfone e câmera, assumiram o papel de repórter e cinegrafista, simulando uma entrevista com o próprio Juvencio. O senhor já exerceu alguma outra atividade além do comércio? Sim, exerço funções públicas como delegado de polícia. Obrigada. A homenageada Dorvalina de Freitas, que por 32 anos trabalhou na escola, é destacada por todos com carinho e reconhecimento pela história construída. Ela foi nomeada patrona da Feira do Livro da Juvencio. Eu recebo isso com muito carinho, né, com muita gratidão, por ver, né, que mesmo eu estando aposentada, todos os professores aqui se lembraram, porque eu fiquei sabendo que houve uma reunião para se escolher a patrona e quando foi colocado o meu nome, foi unanimidade em todos os professores, né? E, como eu disse, para mim isso foi um reconhecimento e que o meu trabalho valeu a pena, né? Porque eu vivi a maior parte da minha vida aqui nessa escola do que propriamente na minha casa, né? E assim a gente conhece as crianças, vinham para a pré-escola, ficavam até o 9º ano. Então, ultimamente eu digo que os meus netos já estão vindo para a escola, porque agora os filhos das meninas que estudavam aqui já estão vindo para a escola. E vendo isso, muitos alunos se tornando grandes pessoas, né, profissionais, isso é uma coisa muito gratificante. Trabalhar na educação não é fácil, é um desafio, né? Mas é muito gratificante quando a gente vê que a gente faz a diferença na vida de alguém. Na feira, o livro Vida está sendo lançado. Uma construção feita a várias mãos com a participação de alunos do 6º ao 9º ano. Poesias que trazem a perspectiva de cada um sobre um tema tão complexo. Cada vez mais os alunos sejam críticos, que eles externem, que eles façam reflexões. Em um mundo tão digital hoje em dia, nós aprimorarmos o senso crítico dos alunos, essa questão reflexiva, do implícito, do que eles sentem. E a poesia ela consegue fazer esse externar do aluno. Aquilo que o aluno sente, ele conseguir externar. Fazer com que o aluno tenha contato também com o mundo físico dos livros. Num mundo que eles estão tão digital, tão globalizados e tão afastados da realidade, eu quero fazer com que eles sejam cada vez mais reflexivos. Que os sentimentos venham, que eles tenham essa possibilidade, né, de aprimorar cada vez mais a leitura e a escrita. E o que a gente almeja aqui, principalmente, é alunos protagonistas do seu
processo de ensino e aprendizagem. Uma primeira edição, com 30 exemplares, foi disponibilizada para a sessão de autógrafos que acontece na tarde dessa quarta. O plano é produzir novas cópias, para que os familiares também tenham seus exemplares. Além disso, os escritores da Juvencio seguirão sendo desafiados em novas produções. A importância de fazer parte desse capítulo da história da escola já é um motivador. Eu acho muito legal porque foi a gente que fez os poemas, fez a escrita deles e coisa, pôde escrever nos livros também, colocar a nossa assinatura ali. Eu acho isso muito legal e até para a história da escola ficar que a escola já publicou um livro. O tema foi sobre a vida, certo? O título é A Quem Me Dera. Eu, pessoalmente, achei bem boa a poesia, mesmo não sabendo fazer poesia. Isso é bem legal, ficar marcado assim na história que os alunos fizeram um livro. Perseverar na educação, acreditar que ela é uma ferramenta de transformação social, motiva, inclusive, quem já deixou as salas de aula a retornar. É o caso da professora Luciane Amado, que também é uma das homenageadas dessa festa. Assim, é muito importante ver o teu trabalho reconhecido. Eu fiquei 10 anos na direção, saí porque quis e voltei para a sala de aula, que é o meu chão, que eu amo. Né? E é muito importante, fico muito agradecida pela escola, ter essa lembrança e muito feliz, porque aqui eu amo essa escola, aqui é a escola do meu coração. Coisa linda, ó. Parabéns para a Escola Juvencio, para os alunos, professores, funcionários, para toda a comunidade do entorno ali que participa dessa vida linda, né, de estudante, esse envolvimento todo acadêmico. Muito parabéns para vocês de coração. E aluno protagonista, né, que coisa linda esse destaque que a escola dá, essa prioridade que a escola tem com relação aos seus estudantes. Você já estudou na Escola Juvencio Soares? Tem alguma foto do seu tempo de estudante? Ou quer mandar alguma mensagem? Dá tempo ainda, viu? 997697129 é o nosso contato. Você pode mandar a sua mensagem, que daqui a pouquinho a gente coloca aqui na telinha. Vai mandando, que daqui a pouquinho tem mais um bloco de interação. Pessoal, a psiquiatria é um campo que se dedica ao estudo e ao tratamento das doenças mentais. E nos últimos anos, ela avançou muito e as descobertas na área farmacêutica têm feito os psiquiatras terem acesso a remédios mais eficientes para auxiliar no tratamento de seus pacientes. E hoje é dia desse profissional que se dedica para resolver os sofrimentos psíquicos, promovendo qualidade de vida e bem-estar emocional. E hoje, dia 13 de agosto, é o dia do psiquiatra. E para a gente celebrar e também dar a importância necessária a essa profissão que cuida principalmente da nossa saúde mental, nós vamos conversar com a psiquiatra Fernanda Scarparo Beck. Fernanda, primeiramente, obrigado por nos atender, parabéns pelo Dia do Psiquiatra. Fala um pouco sobre a tua profissão, os mitos e tudo que envolve o psiquiatra como um todo nesse dia onde essa profissão é comemorada. Boa tarde. Boa tarde. A psiquiatria é uma especialidade médica que é responsável pela prevenção, pelo diagnóstico e o tratamento dos transtornos e das doenças mentais. É uma especialidade que cuida do paciente como um todo, de uma forma que abrange a mente, avalia se a pessoa tem ou não outras questões de saúde, dependências também, né? Dependências químicas, dependência de medicamentos e também hoje em dia está muito comum, também nós avaliamos e tratamos as dependências de jogos eletrônicos, por exemplo. Tá certo. A psiquiatria como um todo, ao passar do tempo, ela se evolui e muda, digamos, um pouco o foco, né, de certa forma. Como você mesmo falou agora há pouco, a gente tem hoje diversas novidades, principalmente no mundo por trás de uma tela. Sim. Isso também é uma nova geração que busca um atendimento psiquiátrico? Hoje em dia, as novas gerações, quem é jovem, adulto e adolescente hoje em dia,
tem muitos transtornos associados às telas, como ansiedade, como transtorno de dismorfia corporal, né, que é aquela alteração corporal que a pessoa vê pessoas idealizadas nas redes sociais e se acha sempre que não está de acordo com aquele padrão, né? Então procura sempre satisfeita com a sua aparência física. Existe também a questão dos jogos eletrônicos, que está muito sério esse problema atualmente, e sem falar dos problemas que já existiam antes, né? Como a depressão, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno borderline. Hoje quem busca um atendimento, por exemplo, ele chega aqui, que é o atendimento da Fernanda, necessariamente a pessoa tem um transtorno mental? Não necessariamente. A pessoa que hoje em dia procura um psiquiatra, ela pode querer entender melhor os seus problemas pessoais, traumas de infância, querer lidar com relacionamentos, com problemas que ela enfrenta no seu dia a dia. Além disso, ela também pode ter algum transtorno mental, alguma doença mental e que vai querer tratar, vai procurar o médico psiquiatra para ajudar, né, essa pessoa a resolver esse problema, para tratar esses transtornos e essas doenças mentais. Ok, tá certo. Quais os mitos da psiquiatria e do médico psiquiatra? É uma ótima pergunta, isso existem muitos. Os principais mitos que a gente vê sobre psiquiatria, assim, psiquiatra é médico de louco. Quem vai no psiquiatra é porque está fazendo mimimi, porque não resolve o seu problema sozinho. Isso não é verdade. As doenças mentais, elas existem e são muito sérias, muito graves e devem ser levadas em consideração sempre. Outro mito importante, que os remédios psiquiátricos fazem mal ou que os remédios psiquiátricos viciam. Isso também é um tabu muito grande, que as pessoas sentem muito medo de tomar esses medicamentos psiquiátricos, de procurar um médico psiquiatra com medo de ficar viciada no remédio, ou aquele remédio vai deixar elas dopadas. Outro tabu, outro mito importante que ainda existe sobre o psiquiatra, o tratamento psiquiátrico, é que é para a vida toda. Nem sempre. Tem alguns tratamentos que devem ser feitos ao longo da vida da pessoa e outros que são temporários, são por um período de tempo delimitado e que depois que tiver resolvido o problema, o tratamento pode ser encerrado. A pessoa pode inclusive até receber alta. Okay. Fernanda, tem muita resistência em, por exemplo, agendar uma consulta e vir conversar contigo com qualquer outro profissional? Eu acredito que sim. Né? O que a gente vê assim, no dia a dia, ainda existe muita resistência. Às vezes as pessoas procuram outros médicos, acham mais fácil consultar com outro médico de outra especialidade do que vir no psiquiatra. Às vezes a última instância, a última tentativa é procurar o psiquiatra. Já tentou cardiologista, já tentou neurologista, por exemplo, e aí quando nada resolveu, vem no psiquiatra. Ou vai do clínico geral também, né, tentando levar com a barriga, mas acaba precisando do psiquiatra para, de fato, resolver certas situações que são especialidades do psiquiatra, né, para resolver. Não adianta, por exemplo, pessoa que tem uma esquizofrenia, que tem uma depressão profunda, precisa do psiquiatra. Só o médico psiquiatra que vai ser capacitado, que é capacitado para resolver certos casos assim mais graves, né? E até para entender melhor. Outros problemas que hoje em dia também a gente vê com muita frequência, também são a questão de problemas de adolescentes, né? Como o autismo, com déficit de atenção, ansiedade. São transtornos que precisam de um médico psiquiatra para fazer o tratamento. Né? Exige um conhecimento a respeito daquelas medicações que vão ser usadas ali, que tem que ser específico do médico psiquiatra. Acho que isso está relacionado ao que eu ia te perguntar, porque há cerca de algumas semanas atrás eu conversei com um médico que a gente comentou sobre o diagnóstico precoce de câncer em pessoas mais jovens. No mundo da psiquiatria, está mais precoce a procura de jovens, pessoas novas,
com algum tipo de transtorno, algum tipo de perturbação mental, para tentar resolver isso o mais breve possível? Te assusta também um pouco essa questão de pessoas jovens, de 30 anos ou até menos, virem aqui conversar contigo? Olha, o que eu posso te dizer, assim, que sempre houve isso, né? Sempre existiu os sintomas de doenças mentais, transtornos mentais em crianças, adolescentes e pessoas mais jovens. Inclusive, por exemplo, a esquizofrenia é uma doença que se manifesta na idade do adulto jovem, 18, 20 anos. Mas eu acredito que de uns anos para cá, talvez depois da pandemia para cá, se percebeu mais a incidência dessas doenças de ansiedade, de depressão e próprio, como eu falei, do autismo, do TDAH. Se conheceu, cada vez mais se vai estudando as doenças e as pessoas vão percebendo que tem aquele problema, que o seu filho, seu familiar... E os pais precisam também estar inseridos nisso, né? Nesse processo de recuperação. É importantíssimo, né? Que os pais estejam atentos aos seus filhos e aos problemas que eles apresentam. Problemas de comportamento, problemas na escola, problemas de relacionamento, né? E os pais são os primeiros que têm que perceber as alterações que os filhos apresentam. Ok. Fernanda, então nesse dia do psiquiatra, comemorado hoje, acho que a mensagem que fica é que se você em algum momento tem algum tipo de transtorno, se questiona em algumas coisas, o caminho ideal e mais propício é procurar um atendimento médico com um psiquiatra, né? Porque uma coisa importante, assim, tristeza, alterações de humor, momentos difíceis, todos nós temos. Todos nós passamos por situações desafiadoras na nossa vida. No entanto, existem certas circunstâncias, certos momentos que a gente percebe que alguma coisa está além daquele momento, daquela tristeza normal, daquele momento difícil, aquele pensamento, né, que é um pensamento acelerado, um pensamento que não para, uma distorção da realidade. A pessoa pode perceber isso aí, ou algum familiar, às vezes a pessoa não se dá conta, mas o familiar percebe. Então fique atento a qualquer alteração no seu comportamento, no seu humor, que dure mais do que 10 dias, 15 dias. Já aí, se isso persistir, já é o momento de procurar um psiquiatra. E uma dica, né? Cuidar da saúde mental não é vergonha, não é falta de fé, não é falta de vontade, é coragem. A gente tem que cuidar da saúde mental tanto quanto a gente cuida da saúde física. Então esse bate-papo com a Fernanda Scarparo, a gente falando um pouco sobre o Dia do Psiquiatra, hoje aqui no NT Sul, a saúde mental é o mais importante nessa entrevista de hoje aqui no NT Sul. Sabe as palavras. Obrigada, Fernanda, pela entrevista. Obrigado, Bernardo, também por nos trazer esse bate-papo bem informativo. E parabéns a todos esses profissionais da psiquiatria que são fundamentais, né, para a saúde emocional de tantas e tantas pessoas. E aí está o esclarecimento, principalmente sobre a função, a missão de cada um desses profissionais. Um abração muito especial a cada um deles. Mais participações aqui no NT Sul, último bloco de interação, valendo a sua participação. Começa aqui pelo YouTube. No YouTube, a live do NT Sul está rolando por lá. O Nazareno Azevedo está nos acompanhando, mandando boa tarde para todos. Também o Claudiano Santos e Rosa, ele mandando boa tarde. E parabéns a todos da Escola Juvencio Soares, que está de aniversário, com a programação toda especial. A gente se associa mais uma vez a essas felicitações ao pessoal da Escola Juvencio Soares. Também conosco a Rosângela mandando boa tarde, a Cauana Biche também mandando boa tarde para o pessoal do NT Sul. Muito boa tarde para vocês, obrigada pela companhia. Molição Machado também sempre na companhia, diz aqui lá no Facebook que ele está assistindo. Obrigada, Molição, um abração para ti, viu? Suzana Hernandes também sempre na companhia, mandando boa tarde para ti também, Suzana, muito obrigada pela participação. E também na companhia do NT Sul, o meu amigo Heraldo Rosa e o neto Benjamin, um abraço especial para vocês que sempre nos acompanham e interagem com a gente também. A Irene e o seu Orseni lá no bairro Noêmia, um grande abraço para vocês, para a Julinha também, que deve estar se preparando para a escola. Um grande abraço para vocês e muito obrigada pela companhia. Vamos para a telinha? A Marisa Oliveira mandou pelo WhatsApp um áudio para a gente, vamos ouvi-la.
Parabéns, minha querida médica Fernanda. Ótima médica, pessoa maravilhosa. Trata um paciente como um ser humano, como uma pessoa amiga. Amo ela, faz anos que me trato com ela. Amo ela. Um abração. Ótima entrevista de vocês. Que legal. Marisa, muito obrigada pela participação. E tá aí uma homenagem especial, então, para a doutora Fernanda, né, psiquiatra, que agora há pouco a gente rodou a entrevista aí com o Bernardo Miller. E muito legal essa interação, né, essa cumplicidade entre paciente e profissional, né? Com certeza, a partir daí é que o tratamento flui e que o tratamento tem mais efetividade. Marisa, obrigada pela participação, viu? Mais uma mensagem na telinha. Luiz Roberto Gonçalves, minha lembrança da Escola Juvencio Soares. E tá aí a foto do Luiz com os coleguinhas, tempos de escola 1982. Já faz um tempinho, né, amigo? Obrigada pela participação, obrigada pelo registro, também pela foto. Na telinha, mais uma mensagem do Cauã Halberstadt, eu acho que é isso. Parabéns à Escola Juvencio Soares pelos 66 anos. Sou aluno do 7º ano e com muito orgulho estudo lá. Que legal, Cauã. Obrigada aí pela participação e parabéns para vocês. O Cauã também está de aniversário junto com a escola, para ti e para todos os teus colegas. Mais uma mensagem na telinha. Fê, aqui de Cachoeira do Sul. Juvencio Soares é uma ótima escola. Tá aí mais um recadinho para a Escola Juvencio Soares, que completa 66 anos. Obrigada pela participação, tá, Fê? Obrigada pelo teu recado também. Catiúcia Porto, aqui de Cachoeira do Sul. Quero mandar parabéns para o doutor André Correia pelo Dia do Psiquiatra. Tá aí a Catiúcia, então, homenageando o doutor André. Obrigada, Catiúcia, pela participação. Também a gente se associa nessa homenagem especial aí ao doutor André, psiquiatra, neste dia especial dedicado a esses profissionais. Valeu a participação, Catiúcia. Um abraço para ti. Maristela. Com relação às paradas de ônibus, Lena, enquanto os vândalos não pararem de destruí-las, nenhum prefeito vai conseguir solucionar o problema. É preciso que denunciem quando alguém vir este vandalismo acontecendo. O problema é que reclamam, mas ninguém ajuda a cuidar para que não aconteça. É uma constatação interessante e bem real, né, Maristela? Obrigada pela tua participação, pelo teu posicionamento também. Quem não assistiu, está chegando agora no NT Sul, a gente rodou agora há pouco um conteúdo falando sobre a precariedade dos abrigos de ônibus aqui em Cachoeira do Sul, nos pontos de ônibus, em vários pontos da cidade. A situação é bem precária e a Maristela menciona um fato bem interessante também, que é a própria população cuidar, preservar, conservar e fiscalizar. Assim como os banheiros públicos, que ontem a gente rodou um conteúdo aqui falando sobre isso, né? Que a depredação é muito grande também e a população tem também obrigação de cuidar. Maristela, obrigada por tua participação e pelo teu recado. Josué Ferreira, Rua Antônio Félix dos Santos, bairro Universitário, está intransitável. Aí, né, em letras garrafais. Estamos aguardando o retorno da Secretaria de Obras há meses. E tá aí a situação bem precária. Perigoso passar algum carro aí e atolar, né, Josué? Não vai passar, realmente não vai passar pelas condições da rua. Tá então no ar na telinha o recado para a Secretaria de Obras, demanda solicitada pelo Josué, Rua Antônio Félix dos Santos, bairro Universitário. Josué, obrigada pela participação. Rosane Borba, parabéns para o mano Martinho Borba e para sua filha Jaqueline por mais um ano de vida. Que Deus abençoe vocês. Lena, muito obrigada por nos manter informados de tudo o que acontece aqui e ao nosso redor. Obrigada a você, Rosane, pela participação aí, pela companhia sempre, pela tua mensagem também. A gente agradece a participação. Grande abraço para ti, tá? Uma pessoa que não quer se identificar, manda mensagem e a gente coloca no ar. Largaram esse pneu em frente à minha casa na rua José Alves Macieira. Existe algum tipo de coleta para ele? Essa pessoa que nos acompanha, a gente esclarece a situação. Quem deixou o pneu ali foi indevidamente, seguramente, né? Frequentemente tem feira do descarte, então atenção que na feira do descarte, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, tem recepção de pneus, tá bom? Quando tem, a gente anuncia aqui, fique ligadinho com a TV Cachoeira, com o NT Sul, tá bom? Obrigada pela participação de cada um de vocês. Pessoal, o NT Sul tá encerrando todos os nossos conteúdos daqui a pouquinho, ou já estão muitos deles nas redes sociais. Vai lá, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada por sua companhia. A gente se vê amanhã. Daniel Nunes está de volta. Tchau, tchau. Abençoada tarde para todos.